e senhoritas, rapazes, mocinhas e moçoilas. Primeiro comentário fundamental e essencial. Saiu hoje o resultado do Enem. Professor, o que é que o Enem tem a ver com nossa vida? Isso é uma coisa interessante. Aqui em Alagoas não teve uma nota 1000. Foram apenas em todo o Brasil, de 7 milhões de inscritos, 540 notas 1000. 540. Segundo ponto, a média de língua portuguesa, linguagens, caiu. Por que caiu? E aí? Por que, Mago? Porque não estudou. Por que não estudou? Hoje, ninguém está dando valor à língua portuguesa. Todo mundo pensa que sabe, está deixando de mão, se preocupando com outras matérias. Temos aí o TJ, 100 questões, nível médio, 30 língua portuguesa. 80 questões superior, 20 língua portuguesas e 2 questões discursivas. Temos aí SEDUC, Secretaria da Educação, aberto. Estou usando os editais que estão abertos, Mago. SEDUC, independente da área. Qual é a matéria básica para todas as matérias? Português. O diferencial, PM, 120 questões, 29 de português. E, infelizmente, eu sei que existe uma falsa impressão de que o candidato, ele sabe português. Você fala, você digita, tal, o pessoal não dá valor. O pessoal não dá valor. O diferencial de quem passa, daquela pessoa que não passa, é a língua portuguesa. Depois, não disse que eu não avisei. É bonito, é lindo, é maravilhoso. Direito constitucional, penal, processual penal, administrativo. É bonito, encanta. Mas, faz o peso aí. Quantas questões tiveram no concurso da PM? De direito? Uma foi 5, outra foram 7. No final não deu, juntando todos os direitos, não deu 29. Entendeu? Pensa nisso. Vamos dar valor ao que tem valor. Mago, estou com aquele produto para você, albumida, creatina. Tá malhando, comprou 2 garrafas PET, botou no cabo de vassoura, uma de cada lado e aqui, ó, vazia. Vamos lá, paramos em que assunto, por favor? Pronomes. Acredito eu que nós pulamos conjunção, não foi isso? Não foi? Que eu disse, eu acabei pulando, vamos inverter. Então hoje, senhores, senhoras e senhoritas, olha como tá chique, o povo hoje tá tudo chique, tudo bonito. Os caras não, tudo feio, mal amanhado. Hoje vamos falar de conjunção coordenada e conjunção subordinada. Apenas 15 conjunções hoje, 15 orações. Só, deixa eu montar o quadro aqui, viu, galera? Não, já começou? Não, edite, e preferencialmente aquela. Para começarmos hoje, mais uma vez, senhores, senhoras e senhoritas, está tudo aí tranquilo, tudo legal, tudo bacana? Tô light? Professor, é câmera, não é mágica não. Vamos falar de coordenação e subordinação. Orações coordenadas e orações subordinadas. Elementos conectivos. Já comentamos aqui na sala aquela relação de coesão e coerência. Mas vamos repetir. Qual é a diferença básica entre coesão e coerência? E aí, alguém lembra? Professor, eu lembro, mas quem tem que falar é você. Coesão, lembra? Coesão. Coesão, Mago, é aquilo que você vê. Oh, que coesão. Coesão é o que você vê. Coerência é o que você sente. Coesão, você está vendo. Coerência, você está sentindo. Então, a diferença básica entre coesão e coerência. Coesão é o que está escrito. São os conectivos, pronomes, preposições, conjunções. Coerência é a ideia que é estabelecida. Pensem comigo. Um texto, ele pode ter coesão sem ter coerência? Pode ou não pode? Eu posso dizer, estou muito feliz porque acabei de bater o carro e meu cachorro morreu. Vê que eu usei os elementos conectivos, mas o texto ficou incoerente, tá certo? Então, para chegarmos nisso, vamos começar pela ideia de frase, oração e período, que o aluno tende a quê? A decorar. E vocês são ricos, vocês não vão decorar. Qual é a diferença básica, professor, de frase para oração? E aí, alguém consegue dizer? O verbo, não é isso? Frase é a unidade mínima de expressão da língua portuguesa.
Frase vai ser todo e qualquer enunciado que transmitam uma informação. A frase ela não precisa necessariamente ter verbo. A frase só precisa ter um sentido completo. Como assim, professor? Suponhamos que Jale entre agora gritando: socorro, socorro, gente, fogo, fogo. Vejam que ele passa uma informação, mas ele não utiliza um verbo. Então ele está utilizando o quê? Uma frase. Já a oração é o enunciado que gira em torno de um verbo. A oração tem elementos que constituem. Então, a frase, desculpa, ela não precisa necessariamente ter verbo e a oração precisa necessariamente ter verbo. Aí olha como eu dou um pulo lá para frente. Termos essenciais da oração. A oração, ela possui elementos essenciais, elementos integrantes e elementos acessórios. Provavelmente o outro professor falou sobre isso. Qual é o elemento essencial à oração? O verbo. Porque se não tiver verbo, deixa de ser oração e volta a ser o quê? Frase. Entenderam? Então, vamos colocar aqui, bem bonitinho, bem bacana, frase sem a necessidade do verbo e oração com a necessidade do verbo. Observem que eu coloquei aqui dois pares de enunciados bem semelhantes. Quando eu digo, sobe o preço da gasolina, nesse momento eu teria uma frase ou uma oração? Uma oração. Por que eu teria uma oração? Porque o enunciado gira em torno do verbo subir, não é isso? Mas observem que aqui embaixo eu tenho a informação passada quase que da mesma forma, não tem? Quando eu digo alta na gasolina, tem ou não tem informação passada quase que da mesma forma? Então, boa noite, jovem. Nesse momento eu teria o quê? Uma frase ou uma oração? Frase. Aqui nesse momento uma oração e aqui uma frase. Sábado haverá festa. E aí? Tem verbo? Onde está o verbo? Verbo impessoal. Eita, que legal! Verbo impessoal não tem plural. Se tem verbo, independente de ser impessoal ou não, uma oração. Veja aqui, Mago, que nesse momento ó, eu tenho um enunciado que transmite quase que a mesma informação, mas eu não utilizo um verbo. Então aqui eu tenho o quê? Frase. Então, já quebramos aí o primeiro conceito, não é? Frase, boa noite, jovem. Frase sem a necessidade do verbo, oração com a necessidade do verbo. Chegamos na ideia de período. Eita, que bacana. Período. Período simples, período composto por coordenação e período composto por subordinação. Eita, orações coordenadas e orações subordinadas. O aluno tem medo. Por que o aluno tem medo? Porque, infelizmente, nós temos aquela ideologia do grande, medo do que é grande. Você olha um negócio muito grande e você se assusta. Você fala, ai meu Deus, não vai entrar na minha mente. Aponte a alternativa em que se encontre uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. O que é que o aluno faz? Pula, depois volta. Não é isso? Então, primeiro ponto, diferenciar período simples de período composto. O que é um período? Período é um conjunto de informações. Na verdade, período é o espaço que vai da letra maiúscula até o ponto final. Ou interrogação ou exclamação. Qual é a diferença de período simples para período composto? Isso, perfeito. Pensei que eu iria levar um susto, mas não levei. Porque o aluno ele faz o seguinte, não é que está errado. Mas vocês aqui não vão fazer isso. Período simples, não faz, eu sei. Como é? Período simples, um verbo. Período composto, mais de um verbo. Não está errado, mas vocês não vão pensar dessa forma. Por que, professor, nós não vamos pensar dessa forma? Vamos imaginar. Nós aprendemos dessa forma na tercicinha. Período simples, um verbo. Período composto, mais de um verbo. Aí, chega... Mago não, como é casado, tu também. Teu nome, chefe? Chega o Márcio para a garotona, para aquela gata, aquela pepequinha do mal. Chega para ela e diz...
Eu estou tentando conseguir falar contigo. Terminou de falar isso? A menina já foi embora, né? Quantos verbos eu tenho nesse momento aí? Qual o primeiro? Qual o segundo? Terceiro. E o quarto? Se eu tenho 4 verbos, esse período é um período simples. Aí o que é que o aluno faz? Ele bate uma palma e cruza o braço. Faz, oxe, professor, como é que isso é um período simples se eu tenho 4 verbos? Na verdade, nós só temos um verbo aqui, ó, que é o estou. Tentando é uma forma nominal do verbo, é gerúndio. Conseguir é uma forma nominal do verbo, é o infinitivo. Falar é uma forma nominal do verbo, é infinitivo. Aqui eu tenho o que nós chamamos de locução verbal. Mas o aluno que é habituado a contar verbo, na hora da prova, ele esquece da locução verbal e sai com a bilola doida contando tudo quanto é verbo. E vocês não vão fazer isso. Aí como é teu nome, chefe? Aí o Wellington diz, professor, e como é... Professor, e como é que eu vou fazer? E como é que eu vou fazer para diferenciar período simples de período composto? Como você falou. Não vou nem usar o termo oração, porque o termo oração atrapalha o aluno, assusta. Na verdade, assusta. Período simples, você vai lembrar que é aquele que tem apenas uma ideia, uma informação. Período composto, mais de uma ideia, mais de uma informação. Como, professor? Coloquei aqui, ó, um diálogo. Tem alguns rapazes que dizem que mandam em casa. Que nada, professor. Quem manda em casa sou eu. A mulher, comigo como é tampado. Chega em casa, a esposa fez aquele jantar romântico. Inhamezinho, macaxeira, aipim, com aquela carne guisada. O cara come, bate na barriga e deita no sofá. A esposa quer dar uma estudada e nada mais justo, ela diz, fulano, por favor, lava seu prato. Aí o cara olha, não lavo. Oxe, mas menino, tá chovendo de baixo para cima? É o poste que faz xixi no cachorro, por acaso? Não lavo. A mulher abre o olho e bota a mão na cintura. A mulher quando bota a mão na cintura aqui, ó, faz, lave os pratos. O cara senta aí, já tá estressada. Oxe, eu lavo. Mas só para dizer que tem a última voz, diz, mas não enxugo. A mulher bota a mão na boca. Pior do que braço aqui é mão na boca. A mulher faz, você é besta? O cara aí, que estresse, menina? Tá que tá, né? Eu disse que eu lavo e enxugo. Quando a mulher sai de perto, o cara faz, mas não guardo. Vejam que eu coloquei, nem pontuei. Vejam que eu coloquei uma situação bem simples. Lave os pratos. Quantas informações eu tenho aqui? Uma. Quantas ideias eu tenho aqui? Se eu só tenho uma ideia, esse período é um período o quê? Simples, muito bem. Mas na hora da prova, o que é que ele faz para atrapalhar o candidato? Ó, troca o lave pelo... vá lavar os pratos. Aí aquele aluno que é habituado a contar verbo, dentro de uma situação de texto, pode olhar 2 verbos e pensar que o período é um período composto, mas não vai acabar se assustando, porque aqui você vai olhar a ideia. Não lavo. Quantas informações? Uma. Então o período é o quê? Simples. Eu poderia trocar esse não lavo pelo não quero ir lavar. Eu posso trocar facilmente um verbo e transformar esse verbo, de fato, em uma locução verbal. Por isso que nós não devemos contar verbo. Lave os pratos, nós já vimos que aqui é um período simples. Eu lavo, mas não enxugo. Quantas ideias? Qual é a primeira? Eu lavo. Qual é a segunda? Se eu tenho 2 ideias, esse período é um período o quê? Que lindo. Você é besta? Quantas ideias? Período o quê? Eu lavo e enxugo, mas não guardo. Quantas informações aí? Qual é a primeira? Segunda. Terceira. Período composto. Muito bem. Observem que, nesse momento, nós só temos vitória na nossa vida. Por quê? Aqui, em algum momento, eu me preocupei em separar orações? Não.
Mas quando eu deixo de contar verbo, quando eu começo a contar as ideias, automaticamente, de brinde, de quebra, eu já deixo as orações separadas. Lave os pratos, período simples. Por quê? Como o meu colega falou, só tem uma ideia, só tem uma oração. Período simples, uma oração. Período composto, primeira oração, segunda oração. Vê que automaticamente eu já deixo as orações separadas. E quando eu tenho mais de uma oração, eu vou precisar de elementos para quê? Para unir, para ligar, para fusionar as duas orações. Os elementos que nós chamamos de conectivos. Que conectivos seriam esses? Observem aqui, ó. O mais, o i, mais uma vez o mas, que são considerados conjunções. E é aí que começa a nossa saga. Conjunção. Vejam que hoje nós vamos quebrar muitos paradigmas da época da escolinha da tia Cicinha. Como o primeiro de contar verbo. Nós tínhamos esse hábito de contar verbo. Não tínhamos o hábito de contar verbo? Já não contamos mais. Qual é o segundo vício que nós trouxemos da época da escola? Decorar conjunção. Eita, não tinha gente que decorava? Conjunção aditiva, e, também, mas, adversativa, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, alternativa, ou, ora, dia, vezes, vezes, não decora! Minha amiga rica, blusa toda cravejada em pedras preciosas, não decora. O que é a conjunção? Conjunção é um elemento que liga as orações. Então, a conjunção aditiva vai ser aquele elemento que vai ligar as orações, estabelecendo entre elas uma relação de quê? De soma. Como assim, professor? Relação de soma. Ó. Estudei e passei. Vejam que eu tenho aqui duas ideias. Qual seria a primeira ideia? De que eu estudei. Qual seria a segunda? De que eu passei. Observem que eu liguei a primeira informação à segunda, estabelecendo entre elas uma relação de quê? De soma. Então eu posso dizer que nesse momento essa conjunção é uma conjunção aditiva. As conjunções adversativas vão ligar as orações, estabelecendo entre elas uma relação de quê? Isso, oposição, contraste, oposição. Como, professor? Uma que vocês nunca viram na escola. Estudei, mas não passei. Primeira ideia, que eu estudei. A segunda é de que eu não passei. Observem que esse mas está ligando as orações, estabelecendo entre elas uma relação de quê? De oposição, de contrariedade. E aí nós já paramos. Por quê? Porque o aluno ele vai dizer o seguinte: JP, é muito bonito isso, mas eu decorei na escola o i aditivo. Você disse que não era para decorar. Eu decorei o i aditivo e você colocou ali, ó, i aditivo. Eu decorei o mas adversativo e você colocou mas adversativo. Então, melhor do que você entender é decorar. Vá, filho da peste. Decore, porque na hora da prova, olha o que cai para atrapalhar o aluno despreparado. Olha o inimigo, ó. Vou colocar aqui, ó. Maria ama José. Tenha calma, jovem, tenha calma, que na próxima batida vai rolar o que tiro foi esse. Maria ama José e vai casar com ele. Maria ama José e vai casar com João. Observem que eu só fiz substituir o pronome pessoal do caso reto ele pelo substantivo João. Mas mudou ou não mudou toda a ideia da oração? Diga aí, minha amiga rica. Mudou ou não mudou? Mudou.
Por isso que nós não devemos decorar. Não decora, por favor. Pelo amor de Deus, Padinho Cício, Beato Salu, Frei Damião, Antônio Conselheiro que virá na cauda de um cometa. Não decore. Não decore. Não decore. Porque quando você decora, você fica muito bom naquilo que você decorou. Se aparece qualquer coisa que fuja a ideia que você aprendeu, que você decorou, você não vai acertar. Porque a palavra é essa. Você fica adestrado. É uma palavra pesada, mas é essa. Você fica aqui, ó. Muito bom naquilo que você decorou. Se aparece alguma coisa que fuja ao que você decorou, você não consegue ver, porque você está limitado. Ninguém se rir não vai passar, não. Se rir, a caneta vai estourar em cima do gabarito, viu? Quando você deixa de decorar e você aprende, o que você está olhando aqui, faz assim. Abre, você consegue olhar para todos os lados, tá certo? Então, nesse momento, vamos devagarinho. Primeira ideia, Maria ama José aqui e vai casar com ele. Maria ama José e vai casar com João. No primeiro momento, esse I, ou E, ou é, como queiram chamar, está ligando as duas orações, estabelecendo entre elas uma relação de quê? De adição. Então, nesse momento, esse I aqui, ele é o quê? Aditiva. Já na oração de baixo, quando eu digo Maria ama José e vai casar com João. Vê que está passando uma ideia de contraste, de contradição, de oposição. Então, esse I que nós decoramos lá na escolinha da tia Cicinha, esse, nesse momento, nesse contexto, ele vai ser adversativa. Ele passa a ideia demais. Aí, o que acontece? Muito cuidado. Quando eu falo que decorar é coisa de Lucifer, tem professor que diz, olhe a vírgula, porque o I aditivo não tem vírgula, o I adversativo tem vírgula. Mentira. Eu posso colocar um I aditivo com uma vírgula. Maria ama José, vírgula, o meu primo, vírgula, e vai casar com ele. Vejam que a vírgula, nesse momento, está isolando um aposto, mas está do lado do I. E o aluno que decora a vírgula, ele não vai pensar no aposto, ele vai olhar apenas o I e a vírgula. E isso é que acaba atrapalhando o aluno, porque você fica limitado. E aqui, você não deve ter limites. Aqui você vai entender que português fácil é fácil. Lembrem que 2018 vai ser o ano da vida de vocês. Já pensou, Marcos? Tô naquela moto na RP, cheio de fita isolante no braço. Eita, poxa. Né? Vou usar outro exemplo, quer ver? É o Wellington, né? O Wellington não trabalha nem estuda. É o quê? Não, vagabundo não. Qual a ideia? Não trabalha nem estuda. Adição. Eu estou somando algo que ele não faz a outra coisa que ele não faz. Mas estou mentindo. Wellington não só trabalha, mas, não é mais, mas também estuda. Adição. Vejam que o que importa não é a palavra, é a relação estabelecida no período. Por isso que eu estou batendo tanto nessa tecla. Não decore, não decore. Quer ver? Alternativa, o nome já diz. Ideia de quê? Olha a tristeza, acorda. Lembra do que eu disse? Se algo te faz sofrer é porque não merece fazer parte da tua vida. Alternância, aí nós decoramos, sabe o quê? A repetição. Ou, ora, dia, vezes. Não era assim? Não, sério, era. Ou se supa, cana, calma. Ou se assovia, ora gosta de estudar, ora gosta de ficar em casa. Dia sim, dia não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão. Eu preciso repetir para passar a ideia de alternância? Não. A menina olha para o cara e faz, meu filho, trate-me bem. Ou boto-lhe uma gaia. Estou dando alternativas. Estude. Ou saia de casa. Estude ou saia de casa. Primeira ideia, estude. Segunda, ou saia de casa. Vejam que esse ou, nesse momento, passando a ideia de alternância. Explicativo, o nome já diz, né? Uma ideia de explicação. Passei.
Porque estudei. Estudei. Primeira ideia, que eu passei. A segunda, que eu estudei. Conclusivas, o nome também já diz, né? Passa a ideia de quê? Conclusão. Penso, logo existo. Primeira ideia, que eu penso. A segunda, que eu existo. Aí vem a seguinte máxima do candidato. Professor, a minha dificuldade não é saber que aditiva indica soma, adversativa indica oposição, alternativa. O problema não é esse. O problema é lembrar de todas as conjunções. Como você falou, são 15 que geram 23 orações. 15 conjunções, 5 coordenadas e 10 subordinadas. Aditiva, adversativa, alternativa, explicativa, conclusiva, subordinada, causal, consecutiva, condicional, comparativa, conformativa, concessiva, final, temporal, proporcional e integrante. Muita conjunção. Aí, por que eu não aprendo? Sabe por quê? Porque o aluno, quando vê algo grande, ele se assusta, professor. Ele se assusta, amado. Meu Deus, e como é grande, não vai entrar na minha mente. Parece safadeza o que eu vou dizer, mas não é, é muito sério. Se você vir algo muito grande, não tenta colocar de uma vez, porque não vai. Vai aos poucos. Coloca um pouquinho, respira, calma. Mais um pouquinho, calma, peraí. Mais um pouquinho. Quando você menos espera, glup, o conteúdo já entrou. Então, vamos ver como é fácil lembrarmos das 5 conjunções coordenadas? Quer pensar nas 5 conjunções coordenadas? Olha como é bacana. Você, olha aí, o pessoal também da internet, do YouTube. Quer pensar nas 5 conjunções coordenadas? Você vai pensar, sabe em quê? Nela. Nela quem, professor? Na baratinha. Na francesinha. Olha ela aqui, ó. Baratinha. Barata é um bicho safado. Barata é um bicho pilantra. Você, às vezes, vê uma barata que dá olé. Tem barata que dá olé na pessoa. Você vai matar, ela vai pro lado, ela dá olé na pessoa. Todos os bichinhos são de Jesus. Barata foi criada também por Deus. Mas Satanás, com inveja, foi lá e botou asas. Porque barata voadora é valente. Se você vai pegar uma barata voadora, é valente. Você vai matar, ela corre um pouquinho de você, depois ela liga as asinhas, sai voando para cima de você, é você que corre da barata. Já notaram isso? Professor, e o que é que uma barata tem a ver com as conjunções coordenadas? Não é depoimento, a expressão exata é testemunho. Vou dar um testemunho de uma barata que existiu na minha vida. E essa barata deixou a aula extremamente mais visual. Não fica nervosa, não. Tem uma menina já ali tampando o nariz com nojo da barata. Na época, eu morava em um apartamento na cobertura, no 3º andar. E o apartamento era um apartamento fitness. Não tinha elevador, era a escada. Então eu morava no 3º andar de um apartamento sem escada. E como morando só, o cara que mora só sai de casa de 7 da manhã, só chega depois das 10, eu quase que não como em casa, quase que não como. Para vocês terem ideia, botijão de gás, na época, não tem essa história de gás encanado e tal, durava em torno de 1 ano e meio. Não comia, quando fazia alguma coisa era micro-ondas, que era mais prático. Tá? Já não comia em casa. Além disso, né, sempre fui muito chato para a questão de arrumação. Além do passar o dia em casa, tinha de 15 em 15 dias uma babá que ia lá, que era Fátima. Ela ia lá e dava, Dona Fátima, dava um grau no apartamento. Né? Então, é muita ousadia de uma barata, pense, subir ao 3º andar de um prédio sem elevador, de um apartamento que vive fechado e sem comida. Não é? Mas professor, apareceu. Lembro-me como hoje. Cheguei em casa, a primeira coisa que eu faço é
tirar o sapato e tal. Aí fui na cozinha, abri a geladeira e peguei um Danoninho. Danoninho mesmo, né? Não é o do chulapa não, né? Peguei um iogurtezinho tal desse de tomar mesmo, tipo Activia e tal. Que é o momento da pessoa. Você, depois de um dia de aula, você senta, toma o seu Danoninho, toma um banho, relaxa e vai dormir. Quando eu abro o Danoninho, não tinha uma barata dentro. Aparece na cozinha, uma barata. Eu levantei e disse, o quê? Corri para matar a barata. Só que a barata foi mais rápido. Debaixo do fogão. Quem mora em apartamento sabe, arrastar fogão de meia-noite para matar barata é briga com o vizinho de baixo. Eu não tenho nada não. Quando eu for dormir, eu fecho o quarto, boto um paninho e tal, e a barata não vai me atacar, né? Porque a barata pode ir na traição. O cara dormindo, a barata, né? Sentei para tomar o Danone. Peguei o meu Danoninho, quando eu sentei a barata, de novo. Fui na segunda vez lá, ela, debaixo do fogão. Aí tá querendo tirar onda. Tá querendo tirar onda. Arrastei o fogão, liguei o forno, disse, se você estiver aí dentro, ele se lascou. Liguei o forno e nada da barata aparecer. Na terceira vez que eu sento, a barata... Eu digo, não é possível. Vou perder para uma barata depois de 2 faculdades, mestrado, pós-graduação. Vou perder para uma barata. Aí fiz o quê? Eu usei a inteligência, muito bem, a inteligência. Bolei um plano para matar a barata. Bolei um plano, professor. Fui lá, já cheio de onda aqui, ó, aqui e tal. A barata, debaixo do fogão. E ainda lembro como hoje, que da última vez que ela foi, ela antes de entrar no fogão, ela olhou aqui e entrou. O que foi que eu fiz? Cruzei os braços. E aqui. Dei um tempo, uma armadilha, fiz uma armadilha para ela, ó, mano. Fiz uma cocó para barata. Já vou, viu? Já vou. E fui embora. Mas eu fingi que fui e não fui. Dá para entender a malandragem? Eu só fiz que fui para enganar a barata. Já vou, eu fiz aqui, né? Aqui, pronto, era mais ou menos assim que fiz. Já vou, eu fiz. Fiquei escondido. Aí a barata pensou o quê? Ele foi embora tomar o Danone. E ela saiu. No que ela saiu, eu estava onde? Atrás da parede, escondido. Aqui. Eu lembro, eu fiz. Quando eu fiz aqui, a barata foi assim. Aí eu, pisei. Só que a primeira pisada que eu dei, ela não morreu não, ela estourou. Ficou uma aguinha. Eu disse, não vai morrer não. Calcei o sapato, que eu estava levantei, agora você morre. Pisei, rodei o pé dentro, ainda dei aquela coisa dentro do meu pé. Pois a bicha ainda ficou balançando as anteninhas. Depois desse dia, eu descobri qual é a melhor forma de se matar uma barata. Tem gente que fala que é com Baygon. Não faça isso. Não faça, porque hoje em dia tem barata transgênica que não morre. Ela fica alombrada. Aí dá uma praga de barata drogueira na sua casa, porque uma passa... Aí chega topa de barata drogueira na sua casa, não morre. Pode olhar que quando você dá uma xilingada, ela vira a barriguinha pra cima e fica aqui, as patinhas pra cima aqui, viajando. Ela ali, ela tá viajando, que é um rato, que é uma catita, que é um... Aqui. Não morre. Melhor forma de se matar uma barata, apareceu uma barata, ó, na mão. Começa a apertar, chega a hora que ela estoura. Ela faz. Começa a escorrer uma água. Quando você abre, o que é que estão falando aí que eu não estou ouvindo? Eca, acabou-se. Lembrou da barata? Lembra do... Eca, professor, que nojeira nojenta. Eca. Acabou-se. As conjunções coordenadas. É de quê? Explicativa. C de quê? Conclusiva. A de quê? Aditiva, adversativa e alternativa. Professor, essa história é todinha, mas eu duvido você esquecer. Lembre da barata do Eca. E eu notei aqui alguns rapazes tampando o nariz. Vindo ali. Rapaz, você tem medo de barata? Tenho não. E mata? Não. Por quê? Tenho nojo. Então, Eca. Explicativa, conclusiva, aditiva, adversativa e alternativa. É só lembrar,
Explicativa, conclusiva, aditiva, adversativa, alternativa. É de que? Explicativa, conclusiva, aditiva, adversativa, alternativa. É de que? Explicativa, conclusiva, aditiva, adversativa, alternativa. Tá bom? Turminha aí da PM. Passou. Vai fazer o Cefap. Tem nozinho de barata. Lascou, porque quando você vai para o alojamento... Oxi, você tem que pedir autorização à barata mais antiga para entrar no alojamento. Permissão! Aluno fulano de tal, pedindo permissão para entrar no recinto. Se você não, você está dormindo aqui, de repente, o lençol, o colchão. Faz, oxe, que é isso? A barata se junta tudinho e lhe leva. Vamos, pega o modo, vamos fazer um exercício. Vamos fazer um exercício. Eita, ficou lá. Tá por fora. Tem nojo, tem cara que tem nojo. É o malceiro, professor, uma caatinga. Deixa eu ver aqui a página. Tá 100 páginas, né? É a última prova, pronto, é a última prova. Transpetro, língua portuguesa 2, a internet não é ringue. A última prova. Começa aqui. Na penúltima folha, tem a última. Na penúltima, acharam? A internet não é ringue. Achou? Comecem, vocês têm exatamente 10 minutos para ler o texto e fazer as 10 questões. Vamos fazer uma questãozinha, uma questão que é a questão referente à aula, e vamos ao intervalo e na volta eu corrijo tudo, tá? Eu quero que vocês me deem a resposta da questão de número 7. A não ser que você queira... E aí, qual seria a resposta da questão de número 7? A menos que. Muito bem. Volta aí que dá para fazer mais uma. Ele pede aí a relação na quarta questão. A mesma relação entre os atos descritos pelo autor por meio das expressões. Quarta. A mesma relação entre os atos. Resposta, contra, resposta e contra, resposta. Estaria presente em que situação? O que é que tem na letra C? Dito, réplica e tréplica. Beleza, qual é? Letra C. Letra C de cafezinho. Vão tomar uma água, um café. Quem não copiou, copia que eu vou apagar tudo, viu? Para colocar as 10 conjunções subordinadas, tá bom?